Olá, gente, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à nona aula de Sociologia. Comigo, que eu sei que vocês estavam com muita saudade da minha pessoa, com a temática Educação e Transformação Social. A aula de hoje ela vai ser um pouquinho diferente daquela primeira aula que eu dei. Ela vai ser mais solta, mais de boas, vai ser uma coisa bem leve e eu tenho uma proposta de atividade ao final para vocês. Aí o que é que acontece? Antes de iniciar todo o processo de aula. Para se falar de educação e transformação social, eu tenho uma visão minha, assim, muito particular, que eu quero compartilhar com vocês, de que eu acredito que seja muito importante a gente conhecer a história da educação no país antes da gente falar sobre isso. Contudo, ia ser algo muito extenso, ia tomar muito tempo. Então, o que foi que eu fiz? Eu coloquei nesse slide que eu vou disponibilizar para vocês uma primeira parte falando um pouco sobre a história da educação, como foi que ela se sucedeu, o que é que aconteceu no país. Aí o que é que a gente vai acordar aqui agora? Se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo, um vídeo bônus, falando sobre essa história da educação no país, para a gente ver um pouco sobre isso. E enfim, caso julgue necessário. Caso não, vocês avisam e eu não faço, tá bem? Então agora vamos iniciar a nossa conversa, conversa sobre educação e transformação social. Inicialmente, a gente pensar o que é a educação. Eu faço o convite a vocês agora a refletirem, a pensarem sobre isso, para além do que está escrito aqui, do que eu coloquei. O que vocês consideram como educação? A gente pode pensar que a educação é tipo, e a forma como eu crio meus filhos, ou a forma como eu ensino meus irmãos, minhas irmãs a se comportarem nos lugares. Desculpa, por favor, com licença, obrigado. As boas maneiras. E aí para a escola assistir aula. Tudo isso são formas de se educar, são formas de educação. Só que a gente tem que se atentar a umas questões específicas do ser, do fazer. Então, assim, o que é a educação que a gente pode considerar? É todo e qualquer meio ou processo pelo qual costumes, hábitos, saberes, valores, culturas ou afins são passados para as pessoas. A educação auxilia na capacidade de socialização. Ela possui uma meta específica. É uma forte ferramenta de dominação ou emancipação social. Pode ser formal ou informal. Ou seja, todas essas características que foram apresentadas aqui, elas serão auxiliar na capacidade de socialização, possuir uma meta, e essa meta ser de dominação ou emancipação, todos esses fatores existem nesse processo de educação, certo? Nesse processo de ensino. Por exemplo, quando você tem uma pessoa pequena em casa, um filho, uma filha, uma criança, e essa criança, ela vai crescer acreditando que é certo a partir do que você em casa fala e do que as pessoas que estão em convívio com ela falam. Então, assim, por exemplo, você ensina desde pequena essa criança a pedir desculpa pelas coisas erradas que ela faz. Você educou essa criança a pedir desculpa pelas coisas erradas que ela faz. Só que aí vamos aqui pensar nessa parte de dominação e emancipação social. Por exemplo, você explica para essa criança o porquê dela precisar pedir desculpas. Ou você só diz que é pra ela pedir desculpas e ela não sabe por quê, mas ela sabe que se fizer uma coisa errada, ela pede desculpas e teoricamente está resolvido. Entende? O fato de dizer para a criança pedir desculpa sem explicar o porquê ela precisa pedir desculpa é uma forma de você explicar que ela precisa, né, pedir desculpas, mas que ela não pensa, ela não raciocina sobre o porquê. É uma forma de dominação. Por exemplo, você vai chegar e a criança tem que fazer isso, porque você disse que ela tem que fazer e acabou, e é isso. Que é diferente de uma educação emancipatória, por exemplo, você explica o porquê. Você pede desculpas porque isso acontece, porque isso que você fez não é legal, isso daqui tem que acontecer, e explicar como essa relação do pedir desculpa funciona. Deu para sacar mais ou menos o que é o esquema? Então, assim, sobre a formalidade e informalidade na educação.
trouxe aqui um esquemazinho bonitinho para que a gente pudesse dar uma olhada. A educação formal, que é, por exemplo, sala de aula, escola, uma instituição X que dá aula, ou coisas do tipo, ela possui um reconhecimento oficial. Não que toda educação não seja oficial, não seja algo válido, mas reconhecimento oficial no sentido burocrático, no sentido de papelada. A gente tem níveis, graus, títulos, currículos e diplomas, como o ensino básico, fundamental, os graus secundaristas, a graduação, mestrado, doutorado, especializações. São cursos, são sistemas de educação formais, porque possuem esse título de formado, licenciado ou bacharel, mestra, doutora e esses aspectos. O saber é apresentado por meio das disciplinas. Por exemplo, português, matemática, ciências, história, geografia. Possui uma ou um mediador, que geralmente é a educadora ou educador. Como que está acontecendo aqui? Não idealmente, mas é o que está acontecendo aqui. Por que não idealmente, Lu? Porque eu gostaria muito de estar tendo um diálogo direto com vocês, mas infelizmente, pelas condições, isso não pode acontecer nesse momento, mas poderá futuramente. E assim, a gente tem normas bem delineadas e padronizadas, ou seja, dentro desses ambientes a gente tem um conjunto de regras que precisam ser seguidas para que ele funcione da forma como deve funcionar, para que as coisas ocorram direitinho, e fluam de acordo com as metas desse local. E a gente tem a educação informal. Já um grande adendo. Elu, a educação informal é menos importante que a educação formal? Absolutamente não. O que é a educação informal? É toda e qualquer interação que possui a intenção de educar. Não possui titulação. O conhecimento surge pela vivência e interação social. Não há currículo e acontece espontaneamente. Por exemplo, você está lá na sua casa, de boas, você, criança pré-adolescente, ou em alguns casos você, um marmanjo de 20 e tantos anos, e alguém cozinha na casa. E você vai lá e vê essa pessoa cozinhando, ou enfim, você vai lá aprender como é que faz, fica lá observando, a pessoa vem e lhe ensina. Você está aprendendo a cozinhar em um espaço informal. Porque a interação, a pessoa que está lá cozinhando, que vai parar um tempinho para lhe explicar como é que faz, ela está te educando, está lhe ensinando a cozinhar. Só que você não vai sair tipo Masterchef, mestre das panelas, top das facas da cozinha. Você vai aprender a cozinhar. Você sabe cozinhar. Porque você aprendeu, porque alguém lhe educou, mas você não tem uma titulação, não tem um título. Esse conhecimento surgiu por essa interação social e não há uma regra específica. Porque, por exemplo, eu aqui em casa faço arroz de um jeito, minha irmã faz de outro, minha mãe faz de outro. Quem ensinou nós dois, minha irmã e eu, foi minha mãe. Só que a gente aprendeu sobre o arroz de uma forma diferente. Como fazer o arroz de uma forma diferente. Baseado no que a gente gosta, no que a gente, enfim, acha melhor, na forma de cozinhar, o que a gente consegue fazer. Então, assim, acontece espontaneamente. Você precisa, você quer aprender, às vezes você só tá lá e vê e nem percebe que aprendeu, entendeu? Esse é um exemplo mais cotidiano assim, mas a gente tem várias outras situações. Por exemplo, bordar ou muitas vezes dirigir.